Daniel 7:9. Diz assim, olha, e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E enquanto aos outros animais foram tirados o domínio, todavia lhes fora prolongada a vida até certo espaço de tempo. Versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões, de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Irmãos, esse texto aqui, ele me chama a atenção, porque do versículo 8 até o versículo 14 desse texto, basicamente é um resumo do que João vai falar lá em Apocalipse. Esse aqui é um resumo de Apocalipse, depois Apocalipse dá detalhes desse período aqui. Esse chifre, esse animal, aqui nessa visão aqui, Daniel ele vê 4 animais. Ele vê um leão com asas, que representava o Império Babilônico. Ele viu um urso com 3 costelas na boca, que representava o Império Medo-Persa. Ele viu também um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando o Império Grego. Isso tudo é história, viu, gente? Tudo já aconteceu. E ele viu um monstro, um animal que era indescritível, mas era terrível, com dentes de ferro, que pisava tudo que comia, tudo que ele estraçalhava com a boca, ele pisava depois com os pés e quebrava a terra por onde ele estava. E na cabeça desse grande chifre, desse monstro, tinha 10 chifres. 10 chifres. E esse monstro aí representava o Império Romano. Na época de Jesus, quem dominava o mundo naquela época era o Império Romano. E depois, no lugar daqueles 10 chifres, Beto, ele vê um pequeno chifre surgindo, que ele explica aqui que era alguém que vai guerrear contra o povo de Israel. E do versículo 8 ao 14, nós estamos vendo um cenário profético, um cenário da tribulação, irmã Gilda. Daniel está falando de um período que ainda não aconteceu até hoje, que vai acontecer lá no futuro. E sabe o que esse texto me ensina, irmãos? Primeira coisa, os céus e a terra vai passar. Os céus e a terra vai passar, os domínios vão passar. Política, jogo de futebol, prazeres que esse mundo está vivendo, tudo isso vai passar, tudo vai acabar. São coisas temporárias. São coisas que um dia vai chegar ao fim, Beto. E Deus aqui nesse texto mostra para nós que não vale a pena nós colocarmos nosso coração nessas coisas. Não vale a pena nós colocarmos o nosso coração nas coisas que vão passar, que são passageiras. Hoje, o mundo dá prazer para muitas pessoas, mas um dia o mundo vai passar, vai acabar. E outra coisa, se trata de pecado, o mundo te dá com uma mão, mas te toma com as duas. Verdade ou não é, irmãos? Não vale a pena colocar nosso coração nas coisas do mundo. Agora, a segunda coisa que esse texto me mostra é que nós temos um juiz assentado no trono. No versículo 9, e olhei
até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo como a cabeça, o cabelo da sua cabeça como lã pura. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas como de fogo ardente. Quem que é esse ancião de dias aqui? Irmãos, Estevão, não esse Estevão, o Estevão da Bíblia responde para nós, Atos. Vai lá rapidinho. Atos, capítulo 7, versículo 56. Estevão acabara de pregar a palavra de Deus para os judeus. E os judeus não gostaram nada do que ele pregou. Sabe o que aconteceu aqui? Os judeus pegaram em pedras e começaram a apedrejar Estevão. Estevão estava aqui sendo apedrejado, morrendo. E ele olha para o céu, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de quem, irmãos? De Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, que está em pé à direita de Deus. Esse ancião de dias aqui é Deus, que está sentado sobre o trono. Irmãos, Daniel, a segunda verdade que Daniel nos ensina é que nós temos um juiz que está olhando para as nossas vidas e ele sabe aonde está o nosso coração. Eu posso mostrar para as pessoas que meu coração está em Deus, sendo que não está. Eu posso usar máscara, eu posso usar capas que tampam a verdadeira intenção do meu coração, mas eu não escondo o meu coração de Deus. Não esconde. Ele está sentado no seu trono e Ele conhece os nossos corações. Então não adianta nós brincarmos de ser crente. Não adianta a gente brincar de dizer que é cristão, de dizer que é salvo, mas não querer viver vida cristã. Deus está olhando para o nosso coração. Deus, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Esse texto, a segunda coisa que me mostra é isso. Ele conhece os nossos corações. E Ele um dia irá revelar realmente se vivemos de fato para Jesus ou se ficamos distraídos com as coisas do mundo. Irmãos, vida cristã não se brinca. Vida cristã não é brincadeira, porque nós servimos ao Senhor que não brincou com coisa séria. Nós servimos ao Senhor que, ao vir a esse mundo, Ele veio disposto de entregar a sua própria vida para nos salvar. E muitos crentes hoje não estão dispostos em levantar um dedo para se sacrificar por causa desse Jesus que te salvou na cruz do Calvário. E um dia nós vamos encontrar com esse juiz, com esse Senhor, e vamos olhar no rosto dele. E vamos ver a desculpa que vamos dar de não viver como deveríamos para Jesus. A terceira coisa que nós encontramos nesse texto, no versículo 11 e 12, o juízo de Deus vem. Ele pode demorar, mas um dia a justiça de Deus se manifesta. No versículo 11, diz assim, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, aqui se referindo ao anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Aqui está se referindo ao juízo, porque vai se levantar um anticristo lá no futuro, que vai perseguir o povo de Deus, que vai fazer um monte de atrocidades, mas o juízo virá sobre ele. Logicamente, irmãos, você conhece Jesus como seu Salvador, você não vai enfrentar o mesmo juízo do anticristo dos ímpios. Mas esse versículo nos ensina que com Deus não se brinca. O juízo vem. Se nós não vivemos em conformidade aos ensinos de Cristo, se colocamos o nosso coração no mundo, nas coisas deste mundo, uma hora Deus vai cobrar a conta. Você está pronto para pagar essa dívida? Você está pronto para pagar essa conta diante de Deus? Irmãos, arrependam-se.
Vamos viver para Jesus enquanto há tempo. Amém, irmãos? Vamos nos arrepender. Deus é misericordioso. Nós começamos a ver isso hoje de manhã. Deus é misericordioso. Hoje é o tempo do arrependimento. Ele está dando a oportunidade. Arrependa-se antes que Ele desça a mão dele sobre sua vida. Com Deus não se brinca. Ou vamos viver para Jesus plenamente, ou logo, logo, Ele vai cobrar a sua infidelidade. Você está pronto para receber o peso da mão de Deus? Sabe, o povo de Israel, irmãos, muitas vezes sofreu muito. Tanto é que a última diáspora, a última vez que eles ficaram longe da sua terra foi por mais de 1900 anos. Eles ficaram fora da sua terra. Sabe por quê? Porque ficavam brincando com as coisas de Deus. Ficavam brincando de serem de Deus, povo de Deus. E Deus, por vezes, levantava profetas para dizer: arrependam-se, antes que Deus traga juízo. E o povo não se arrependeu, e Deus trouxe juízo. Eu quero incentivar vocês para depois ir lá em Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, em casa, na sua casa. Capítulo 9, do versículo 1 ao 19. Deixa eu só confirmar aqui. 19. Observa a oração de Daniel. Daniel pedindo perdão pelos pecados do povo de Deus. Senhor, nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós viramos o nosso rosto, nós não cumprimos, nós não obedecemos, nós não demos ouvidos e fomos rebeldes à sua voz. Por isso estamos aqui na Babilônia. É o que Daniel vai falar no capítulo 9, irmãos. É a oração de Daniel. Nós precisamos, irmãos, entender. Com Deus não se brinca. Essa é a segunda coisa. A terceira, versículo 13. E estava olhando nas minhas visões, de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Irmãos, nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. Jesus uma vez perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Onde está o povo de Deus? Aonde está o povo de Deus? Irmãos, essa última parte aqui desse capítulo nos mostra que o mundo qual nós conhecemos vai chegar ao fim. Esse mundo aí vai chegar ao fim. Hoje nós temos um grande jogo de futebol, para quem é apaixonado por futebol. Palmeiras e Santos. Eu gostaria de estar lá assistindo. Beto, o senhor não gostaria de estar lá assistindo o jogo? Sinceramente? Nós gostaríamos, muito. Mas sabe por que nós não estamos lá assistindo o jogo? Porque Jesus é mais importante para nós do que jogo. Jesus é muito mais precioso do que qualquer jogo de futebol. Meus amados, futebol vai passar. Um dia vai chegar ao fim. Lá no céu não vai ter futebol. A gente brinca, né, falando, né, que lá não vai jogar bola e tal, mas lá não vai ter futebol. Lá não vai ter shopping center. Lá não vai ter... O que mais que eu poderia falar aqui? Lá não vai ter cinema. Lá não vai ter desfile de moda para ver quem está mais bonito, quem está mais bem vestido ou não. Não tem isso. Meus amados, o mundo tal quando conhecemos vai chegar ao fim. Não é se Jesus vai voltar, Beto, é quando. E pelas profecias da palavra de Deus, nós estamos no último segundo do relógio profético. Cristo está voltando, irmãos. Ele está às portas.
A qualquer hora Ele vai chegar até as nuvens com voz de comando e vai dizer: vem, igreja, e vamos receber nossos corpos, e vamos estar com o Senhor. Irmãos, a qualquer momento estaremos com o Senhor. Você está pronto para encontrar com Jesus? Você está pronto para falar, na hora que chegar em Jesus, falou: Senhor, como eu esperei esse dia, como eu aguardei esse momento. Você vai fazer isso? Ou você vai dizer: uau, já? Opa, eu não estava esperando não, Senhor. Estava não. Meus amados, o mundo vai passar. Esse mundo vai passar, tudo vai passar, e o que vai sobrar é a eternidade. É a eternidade com Jesus. E nós vamos passar por um momento chamado Tribunal de Cristo, o Bema. 2 Coríntios 5:10. Nós compareceremos ante o Tribunal de Cristo. Que obras você vai oferecer para o Senhor? Irmãos, Deus não vai aceitar você chegar lá no céu e falar assim: ó Senhor, eu não fiz desse jeito por causa disso. Não vai ter jeito de dar essa desculpa, porque Deus conhece o seu coração. Ele conhece o nosso coração. Você pode falar A, você vai falar B. Não vai nem conseguir, Beto. Sabe por quê? Porque na hora que você olhar nos olhos do mestre, vai ser a reação de Pedro. Lembra Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele, olhou nos fundos dos olhos deles, o que Pedro fez? Chorou amargamente. Irmãos, eu creio, naquele momento ali, ainda vai haver choro. Ainda vai haver choro. Porque ali vai muita gente olhar nos olhos de Jesus e só vai pedir misericórdia. Senhor, misericórdia. Irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes. Nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja onde Jesus está de fora dos nossos corações pedindo para entrar. Mas não significa que nós estamos vivendo esse período que nós precisamos ser uma igreja de Filadélfia. Nós precisamos ser uma igreja de... Eu troquei. Né? Nós não precisamos ser uma igreja de Laodiceia. Nós precisamos ser uma igreja de Filadélfia, uma igreja firme no Senhor. Por quantos dias são maus. Precisamos, irmãos, ficar firmes no Senhor, porque Jesus está voltando. E nós teremos o privilégio de receber galardões do Senhor e depois depositar esses galardões, essas coroas, diante dos pés do nosso Redentor. O que você vai apresentar para Deus quando você chegar lá no céu? O Filho do Homem virá, irmãos, em breve. Virá. E tudo com o que nós conhecemos vai passar. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, Jesus olhava para as coisas, irmãos. Ele olhava para a riqueza, ele olhava para o status, ele olhava para o mundo, para as coisas do mundo, como aquilo que elas verdadeiramente são. Sabe o que é? Tudo, Beto, vai queimar no fogo quando Deus purificar essa terra. Tudo vai acabar. O que vai prevalecer são as coisas eternas. O que vai prevalecer. Então não faça como Jesus nos ensinou. Não ajunte tesouro aqui na terra, onde a traça e a corrugem corrói. Ajuntem tesouro aonde, irmãos? No céu. E juntar tesouro no céu é viver aqui de acordo com a vontade de Deus. Se sacrificando muitas vezes fisicamente, financeiramente e emocionalmente para servir ao Senhor com tudo. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu precisava fazer. Poderia ter feito mais, mas eu tentei. Então, irmãos, esse texto nos mostra essas verdades. Jesus está chegando. Jesus está voltando, dona Gilda. E em breve, nós estaremos sendo levados para casa. Você está pronto para esse dia? Você está pronto para esse dia, meu amado? O mundo está caminhando para isso. O esfriamento espiritual que a igreja de Cristo está vivendo nesses últimos dias é prova clara de que Jesus está voltando.
Mas também não significa, porque o mundo está vivendo um esfriamento espiritual, que a Igreja Batista Macedônia de Cássia também precisa enfrentar o esfriamento espiritual. Cristo está voltando. Você está pronto para encontrar Jesus? Está pronto? Daniel nos mostra essa verdade, Beto. Nos mostra essa realidade. Nós acabamos de cantar, sou feliz. Beto, essa não era a mensagem que eu ia pregar, Beto. Não era. Mas depois desse hino, Deus falou tanto no meu coração, irmãos, nesse texto aqui, que eu falei, eu vou comentar ele, se for para pregar, eu vou pregar nele também. Não era essa mensagem, a mensagem está aqui, ó. Não era essa mensagem. Esse hino que nós acabamos de cantar, vocês já ouviram a história dele? Dr. Spafford, um advogado, que havia perdido todos os bens dele, Beto, a sua riqueza, que ele tinha construído lá nos Estados Unidos, mas fugiu o nome da cidade. Não. E perdeu tudo. Então eles decidiram voltar para a Inglaterra, Beto. Só que não tinha passagem para todo mundo. Ele mandou a mulher e as 2 filhas. 2 ou 3 filhas ele tinha. Mandou. Só que no meio do caminho, o barco bateu, parece que num veleiro, num outro barco, e naufragou. Chegando na Inglaterra, a esposa mandou um telegrama. As filhas morreram, só eu sobrevivi. Ou, salvo, porém só, alguma coisa assim. Esse homem, quando chega no exato local onde o barco naufragou, ele escreve esse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se paz o Senhor me faz desfrutar, estou traduzindo aqui, ou dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele perdeu, não foi um filho, dona Gilda, ele perdeu todos os filhos. Ele não perdeu, Beto, um pouco de dinheiro, ele perdeu tudo que ele tinha. E chega naquele lugar, ele diz, sou feliz com Jesus. Onde está a sua alegria, meu amado irmão? Onde está a sua alegria? Está nos filhos? Está nas riquezas? Está nos bens materiais? Ou está em Jesus? Irmãos, esse hino é um tapa na nossa cara. Onde estamos colocando o nosso coração? O meu coração está em Jesus. E eu não troco Ele por nada. Eu entreguei minha vida a Ele quando eu fui salvo. E entreguei minha vida de novo quando fui chamado ao ministério. Beto, eu estou vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida. E eu não troco isso por nada. Não troco. Não troco. Jesus é tudo para mim. Ele é minha vida. É o ar que eu respiro. O alimento que minha alma anseia e deseja a cada dia. É por Ele que eu estou aqui. E é por Ele que eu vou viver. E se necessário for, é por Ele que vou morrer. Porque é Ele que é a minha alegria. Se porventura alguém aqui presente ou que está na sala virtual que tem colocado a sua alegria em qualquer outra coisa menos em Jesus, arrependa-se dos seus pecados e coloque sua esperança, coloque sua felicidade, sua alegria, sua paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque qualquer coisa no mundo vai passar, Beto. Filhos passam. Riquezas acabam. O mundo vai passar. Mas Jesus é para sempre.
Jesus é para sempre. Coloque o seu coração, a sua esperança em Jesus.